Sejam bem-vindos ao podcast Mandic Talks, onde o conhecimento ganha voz. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Mandic Talks, o podcast da nossa comunidade da Mandic. Os hosts do programa de hoje será eu, o Theo, e a Bruna. Nós dois somos da T7A, da Faculdade São Leopoldo Mandic, do campus de Araras. E o tema do podcast de hoje é dilemas bioéticos. E para isso nós temos a honra de receber o Dr. Carlos Alberto Casten Barcelos. Seja muito bem-vindo, professor. Theo, obrigado pelo convite, Bruna. Enfim, é um prazer para mim estar aqui falando de dilemas bioéticos, num projeto que nasceu da faculdade, né, de um projeto que a gente começou em Limeira, levou para Araras e agora está aqui em Campinas. Enfim, é uma alegria muito grande poder ter sido abraçado na ideia por vocês. É uma honra receber o senhor, até porque você é um dos professores que eu mais admiro na faculdade. E ainda que essa ideia começou de uma aula, de um projeto de extensão da própria aula, e se tornou uma coisa que deixou tão engrandecedor e enriqueceu tanto o nosso conhecimento e nos trouxe tantas coisas boas. Mas para começar a falar do Dr. Carlos... Nossa, que currículo extenso, hein? A gente tem tanta coisa para falar. Eu vou tentar falar um pouquinho só de tantas as coisas que tem, já que tem tanta coisa para falar. Então, o Dr. Carlos é um advogado, sócio fundador e diretor da Academia Brasileira de Direito Médico, a ABRADMED, e além de sócio do escritório Barcelos Advocacia, que atua fortemente na defesa e consultoria de médicos, hospitais e operadores de saúde. Então, é sua especialização, né? Além de uma formação acadêmica bem robusta e diversificada, se formou na PUC de Campinas, né? Mestre em Direito pela Unimep, teve tese sobre direito sanitário e diretivas antecipadas de vontade, que foi o nosso tema do último episódio. Além de especialização internacional em Direito de Medicina em Coimbra e pós-graduações em Direito Médico da Saúde, Biomédica e Biodireito, Gestão Hospitalar, Direito do Trabalho e Direito Funerário. Então, tem tantas coisas para falar. Então, além desse extenso currículo de todas as publicações que o senhor fez, é também um professor de Limeira e de Campinas. Não, Limeira e Araras, né? Sim, Limeira e Araras. Em Campinas eu dou aula no mestrado da Mandic em Direito Médico e Odontológico. Ah, entendi. Perfeito. Então, queria agradecer o senhor ter aceitado o convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. E o nosso podcast ele é gravado em blocos, é diferente do comum. O primeiro bloco é que a gente chama de gente como a gente. Ao longo do programa vai tendo mais blocos que vocês vão entendendo quando a gente vai explicar ao longo do programa. Então, o primeiro bloco a gente vai pedir para o senhor contar um pouquinho da sua história. Quem que é o Dr. Carlos por trás do jurista, do professor, do pesquisador? Sabe, emoção, eu que disse tudo isso, né? Porque, na verdade, todo esse currículo, toda essa formação aí, revela o que é mais importante para mim, que é o amor pela docência, desde sempre. Eu venho de uma família em que meu pai era advogado e minha mãe professora. E eu sempre quis unir as duas coisas. Então, eu acho que a advocacia nasceu em mim desde sempre, assim como o prazer por ensinar. Eu acho que isso que fez brotar em vocês essa ideia e essa admiração que muito me engrandece, pelo amor àquilo que faz, né? Pela paixão àquilo que faz, por acreditar efetivamente que as questões relacionadas à humanização da assistência, aos direitos humanos, aquilo que vai além da técnica, que a gente não pode pensar só em curar, que não é essa a ideia, aliviar é a ideia, curar não é fazer sofrer. Essas questões todas me faz ser humano pensando nisso, humanizado e trazendo isso para vocês. Então, eu acho que o Carlos, atrás do jurista, é um ser humano sempre em formação, buscando qualidade de vida e irradiar isso para os outros. Eu acho que essa é a ideia. Beleza? De onde surgiu essa ideia de fazer direito médico? Bruna do céu, eu vou te contar vou contar para vocês uma história. Tinha um grande amigo meu, ele ia ser provedor de um hospital. E ele falou assim, vamos lá ser advogado comigo,
eu vou para a provedoria e você vai para ser do jurídico. Falei para ele assim, cara, não vou, não tô afim. Não é essa a minha ideia, minha perspectiva é outra. Eu saí de São Paulo, fui para uma outra cidade, montei e falei, não, eu estou me organizando ainda, não é essa a minha ideia, prestar serviço para empresas. Aí a gente foi viajar de férias em família e tal, e ficou aquela conversa. Eu falei assim, então a gente faz o seguinte, velho, eu fico 6 meses com você organiza as coisas e eu sigo minha vida. Isso foi em 2005. Quando eu cheguei no hospital, estava tendo uma disputa com prontuário, documentação, uma questão importante lá. E o Ministério Público tinha entrado armado no hospital para ver documentação, para que não sumisse nada. Eu falei, poxa, mas que loucura. Aí, em seguida, uma questão importante também sobre prontuário e sobre uma criança que precisava ser exumada. Eu falei, bom, como é que eu vou acompanhar uma exumação? Na verdade, eu nunca tinha visto nada daquilo. Procurei um médico geneticista em Ribeirão Preto, que me foi indicado, acompanhou perícia. E eu falei, poxa, pode ser que eu goste disso, né? Em seguida, eu estava fazendo um curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde. Fiz diversos cursos de extensão paralelo a isso. Quando eu terminei minha pós-graduação, eu fui convidado para ser docente no curso. Então, o direito médico surgiu para mim de uma conversa com um amigo. Eu vou lá ficar 6 meses com você e tá fazendo aí 21 anos de amor. No curso de pós-graduação que eu estava fazendo, eu tinha que fazer uma monografia. Aí eu falei assim, mas conversar sobre responsabilidade civil, eu sou advogado, tem um enfoque diferente, mas eu vou pensar numa outra coisa. Aí eu fui fazendo uma pesquisa de legislação e falei, Lei Mário Covas, vou pensar nessa Lei Mário Covas. E essa Lei Mário Covas falava de distanásia, recusa de tratamento, opção pelo local da morte. Falei, mas onde eu vou encontrar isso tudo? Eu vou falar de princípios bioéticos na Lei Mário Covas. E aí surgiu do amor pelo direito médico, a paixão pela bioética, pelas questões da ética médica. E é lógico, essa paixão foi se acomodando e virou amor eterno. Muito legal, muito interessante. Louca a história, né? Não era para acontecer nada disso e foi. Isso, aquela conversa, a gente estava no Guarujá, num dia de muita chuva, eu falei, então tá bom. Aquela conversa naquele dia me trouxe aqui. É bacana pensar nisso. Caramba, muito legal. Bacana. E quais desafios que o senhor tem nessa área do direito médico? Theo, primeiro é uma área em formação, né? É em construção. E para mim é muito importante ter a ideia de que eu faço parte dessa construção. E todo mundo que está comigo na jornada acaba fazendo. Eu e outros grandes nomes do direito médico. A gente tem desafios de entendimento. Poxa, mas como é que a gente faz? Na consultoria médica, mas eu tenho o termo de consentimento. Mas qual o termo? Para essa pessoa... mas se eu tenho, vale. Se eu fiz o termo, então eu faço qualquer coisa. E não é termo de consentimento, não sei se a gente vai avançar sobre isso, mas é o consentimento para determinado procedimento médico, hospitalar e tal. Ele não é uma carta de alforria, eu posso fazer tudo a partir de agora. E nem a carta de alforria permitiu que se fizesse tudo, né? Enfim, mas a gente tem que pensar que não é. Eu tenho ainda limites imanentes sobre aquilo que eu tenho que fazer, sobre o que eu posso. Consentimento legítimo e delimita as minhas ações. Mas vai falar isso para um médico que está em exercício há um tempo? Vai falar para o gestor hospitalar que aquele termo de autorização não é? Vai discutir num processo a questão de que teria acontecido mesmo se não houvesse intervenção do médico? Às vezes você discutir com o juiz, dialogar, né, num processo, o processo tem que ser um diálogo justo. Olha, morreu porque tinha que morrer. Morreu porque sofreu um acidente. Nem tudo o que acontece é culpa do médico e a medicina não traz a imortalidade. Os desafios são, portanto, eu acho que consolidar ideias, consolidar institutos, trazer isso para
por uma verdade mesmo, que a prática médica, embora contextualizada no Código de Defesa do Consumidor, ela não pode ser tratada como, eventualmente, um dano decorrente de um perfume entregue errado, enfim, do nome no SPC, essas questões todas. Eu acho que o grande desafio é conformar tudo isso na cabeça dos profissionais do direito, dos profissionais da medicina, dos gestores hospitalares. Acho que é um grande desafio. Mas se eu puder falar mais alguma coisa sobre isso, é romper com o paradigma paternalista médico. Que a gente precisa fazer tudo para salvar vidas. Que o médico está lá para salvar vidas, médico está lá para cuidar, e cuidar não é nunca prolongar sofrimento. Essas questões que a gente discutiu aí durante um ano. Que para discutir tudo isso foi bem pouco, né? Mas ter aula com o senhor foi muito engrandecedor, porque são assuntos que normalmente a gente não tem muito contato e não tem muita gente que fale sobre isso. Então, ter um advogado médico ou alguém com tanto nome, com tanto conhecimento sobre essa área, foi muito engrandecedor, porque a gente não teria ideia do que fazer em determinadas situações. As primeiras situações que você trouxe pra gente em sala, eu lembro de ficar na minha cadeira pensando, nossa, mas o que eu faria nessa situação? Vinha, 100 cenários na minha cabeça e eu levantava a mão e ficava, nossa, mas eu poderia fazer isso? E eu não poderia fazer? Tem que ligar pro Carlos agora. É por isso que eu digo, né, que na dúvida me liga, porque assim, a gente não consegue encaixar tudo. Mas a gente precisa conhecer princípio, e como eu falo em aula e falo para todo mundo, precisa ter coração e peito aberto para entender que as coisas não se encaixam sempre e que salvar vidas não é obrigação. Obrigação é cuidar do ser humano. É isso daí. A nossa conversa de hoje vai ser justamente com esse intuito, de a gente transmitir esse pensamento do senhor, que é muito relevante. E agora a gente entra no segundo bloco, que é do debate em si, em que a gente traz alguns temas para buscar esclarecer essas barreiras que o senhor destacou. Então, esse podcast vai ser muito interessante para você que é estudante de medicina, para você que é médico, saber dos seus deveres, dos seus cuidados, e também para você que é paciente, para saber dos seus direitos. Então, o primeiro tema que a gente trouxe aqui é justamente nesse sentido, que é da recusa terapêutica e dessa obrigação do médico de cuidar. Então, tem algum limite em que o paciente ele pode falar, eu não quero esse tratamento, uma linha, vamos dizer assim, tênue, do médico ele ter que intervir para fazer um tratamento, mesmo o paciente não querendo ou não tem esse limite? Como funciona? Bom, eu vou fazer um acréscimo naquilo que você disse, Theo. Que, na verdade, isso é para paciente, é para o profissional de saúde, é para advogado que quer se desenvolver e é para o gestor hospitalar também entender essas questões. Tá certo? Muito bem. Qual que é a pauta que a gente tem, na verdade? Pauta é a autonomia. Código de Ética Médica, para lembrar para vocês e para todo mundo aí, e para apresentar para quem não conhece, Código de Ética Médica tem um capítulo inteiro que chama lá Direitos Humanos. Que é direitos humanos? São aqueles inerentes ao próprio ser humano. São meus porque eu nasci. Porque eu tenho uma dignidade inerente e, em função dela, eu devo ser respeitado. Certo? Um dos elementos importantes disso é a minha autonomia, o meu poder de autodeterminação, liberdade de escolhas. E outro elemento da dignidade humana, que a gente chama de elemento compartilhado, é aquele que o Estado vai interferir independentemente da minha vontade. Porque existe um consenso que nessas situações a vulnerabilidade minha ou social prevalece sobre a minha escolha, sobre a minha autonomia. Eu acho que esse é o ponto de partida. Eu sou ser humano, eu tenho que ser respeitado na minha integralidade. Ponto. É isso que vocês vão ter que fazer na vida. Como profissionais e como ser humano. Isso parece ser muito simples. Muitos dos dilemas bioéticos que a gente discutiu, se a gente levar para casa no dia a dia, a gente consegue transformá-lo e enxergá-lo de uma maneira palpável. Então, o que move a ideia dos direitos humanos no Código de Ética Médica, por exemplo, é a autonomia. O Código de Ética Médica vai dizer que é proibido ao médico deixar de obter o consentimento do paciente.
Aí eu tenho uma questão importante. Então, você só pode fazer se o paciente consentir. Só que o consentimento não é aquele papel impresso, é um processo de escolha. Eu prefiro dizer, vigora o princípio do consentimento? Não. Vigora o princípio da liberdade de escolha. Liberdade de escolha, porque não necessariamente vai haver o consentimento, pode haver a recusa. Mas aí vão dizer para mim, não, a gente fala assim, por quê? Porque a bem da verdade, o não eu já tenho, eu implemento para conseguir o consentimento. Só que quando a gente fala assim, parece que eu tenho obrigação de, no final, ter o consentimento, e não é. Muito bem. Então, se o médico precisa do consentimento, está dizendo lá o quê? Que só legitima a sua ação se o paciente consentir. Desde auscultar o coração até fazer uma cirurgia cardiológica, enfim. Então, a escolha é essa. O médico só pode agir se tiver o consentimento do paciente. Belezinha. Aí o que aparece sempre é uma vírgula, salvo o risco iminente de morte. Esse salvo o risco iminente de morte é que precisa ser relevado e pensado e discutido e pensado de novo. Enfim, a gente precisa ir para as nossas entranhas e trazer tudo de volta numa nova perspectiva. Porque se eu estou em risco iminente de morte, mas eu já decidi anteriormente o que eu queria ou não, não é o rebaixamento clínico que vai me deixar sem a minha autonomia anterior. Então, a ideia é sempre a minha autonomia prevalece, mesmo que ela tenha sido dada no momento anterior à necessidade de intervenção médica. Só que a autonomia não é absoluta, porque nada é absoluto. E aqui nem a minha piada comum eu vou poder fazer. Enfim, nada é absoluto. Salvo o dever de cuidado. Nesse caso, a gente poderia pensar no contexto que a gente está batendo papo, conversando aqui. Nada é absoluto. Existem situações, por exemplo, em que a saúde pública deve prevalecer. Nesse caso, a vulnerabilidade de todos no contexto social prevalece sobre a minha. Lembra que eu falei da dignidade humana, que tem um elemento compartilhado? Nesse caso específico, eu vou cuidar de todos independente da sua vontade. Só que, quando eu falo que eventualmente eu tenho restrições ao exercício de um direito, não quer dizer que esse direito não existe. Ele só em determinados conflitos ou colisões vai prevalecer uma outra diretriz. Mas a minha autonomia está lá. Quando causar risco para terceiros, a minha autonomia não pode causar risco para terceiros, em hipótese alguma. Sim. Então, eu posso fazer as minhas escolhas e as minhas escolhas têm que ser válidas. Escolhas válidas vêm a partir de informações claras e adequadas e a apresentação de efetivas possibilidades de escolha. Senão, eu não escolhi nada. Você me mostrou o que eu tinha, só tinha aquilo, eu falei, tá bom. Só que validade também parte do pressuposto que eu tenho uma alternativa que não cause dano para terceiro. Porque você pode escolher uma coisa que cause dano para ela só porque você é livre? Não. A gente pensa no contexto. Porque direitos humanos é para todo mundo. Aí, nesse caso, seria doenças, por exemplo, infecciosas, que você não tratar poderia colocar em risco outras pessoas? Doenças infectocontagiosas. É exatamente uma vivência que a gente teve, né? Que a questão da pandemia, por exemplo. Você tinha que ser tratado. Lógico, ninguém está falando de coercibilidade, de pegar, buscar você e tratar. Mas um exemplo que para mim é muito claro, que eu vi uma vez, foi um paciente que chegou com ebola. E ele foi imediatamente secado. Daqui você não sai, não tinha alternativa. Por que aquela pessoa foi tratada compulsoriamente ou mantida em quarentena contra a própria vontade? Em atenção à saúde de terceiros, da coletividade. Então, uma doença infectocontagiosa, sim, você precisa tratar. Isso não significa que você vai impor lá, vai entrar na sua casa, tipo filme, ou busca, ou tal. Não é assim. Mas para você exercitar os seus direitos, garantindo o direito da coletividade, você vai ter que, por exemplo,
nessa vivência que a gente teve, o passaporte vacinal. Para a gente fazer alguma coisa, eu tinha que mostrar que eu tinha, tomado as vacinas da Covid. Eu fui admitido na Mandic em 22 e eu tinha que mostrar que eu tinha lá tomado as vacinas. Acho que era essa a pergunta, né? Isso mesmo. Acho que uma coisa que gera muita confusão no público é que às vezes dá a impressão que ao você recusar um tratamento, você está deixando esse paciente morrer. Então, como que deixa isso mais elucidado? Vamos dizer assim, que é algo perigoso. Que dá a impressão que o médico, ao não cuidar do paciente, ele deixou ele morrer. Essa é a ideia do paternalismo, né? O Theo, Thales, Bruno, enfim, todo mundo aqui com a gente. É essa a questão. E a gente também não tem como absoluto essa recusa de tratamento. Mas vamos delimitar isso. Se eu quero recusar um tratamento porque aquele tratamento é incompatível com aquilo que eu acredito, isso não causa dano para terceiro, o médico aceita essa recusa. Depois de falar, olha, você pode fazer isso, tem essa alternativa, isso vocês vão, quando a gente for conversar algum dia para construir um plano terapêutico singular do paciente de vocês vão falar, mas eles podem fazer isso, ou meu mesmo, se for o caso. Então eu vou dar as alternativas. Não, eu não quero esse tratamento, porque viver amputado, ou viver osteomizado, ou viver, para mim não rola. Estamos dando exemplos absurdos aqui, assim, vamos pensar, mas para a gente contextualizar. Nesse caso, o médico não está sendo omisso e nem deverá ser responsabilizado por homicídio por omissão por não tratar. Aí não é que não houve cuidado, houve o cuidado que aquele paciente precisava. Visando a qualidade de vida dele. Né? Você ofereceu o cuidado necessário. Mas isso vai evoluir para a dor. Vamos fazer controle. Por isso que a gente tem paliativo também. Por isso que o paliativo entra aqui também. Então, a ideia é, eu não quero renunciar ao meu direito de viver. Não, mas eu quero renunciar ao direito de tratamento quando o prognóstico esperado ou a intervenção pretendida é contrário às minhas expectativas, aquilo que eu considero qualidade de vida adequado, aquilo que faz parte dos meus valores vitais. Então, eu não quero. Aí você, na sua cabeça, médico, você faz uma adequação terapêutica e oferece o cuidado necessário para aquele paciente. Isso não é uma questão de deixar morrer, mas sim de viver de acordo com os valores daquela pessoa. A gente tem sempre a intenção. Mas se eu chegar lá e falar assim, eu estou desacreditado da vida e quero morrer, a perspectiva é diferente. É bem diferente. A questão é a intenção. Eu quero viver de acordo com os meus valores ou eu quero viver porque a vida não me interessa mais? Aí a gente pode mudar de perspectiva e eventualmente perceber que a intervenção é necessária para a pessoa entender a importância do cuidado que você quer fazer. É muito diferente, por isso que eu falei assim, a gente não pode encaixar, falar que é tudo a mesma coisa. Eu não quero por quê? Eu não quero porque eu quero viver de acordo com os meus valores. Então, cuide de acordo com os meus valores, senão você vai estar me constrangendo a fazer uma coisa que eu não quero. E isso não é legítimo, porque lembra que eu falei? Consentimento, ele legitima, porque se vocês me cortarem, vocês estão cometendo lesão corporal. Vocês só podem fazer isso em que momento? Depois que eu consinto. Ou numa situação extrema em que eu não possa prestar o consentimento e aquela ação, considerado o prognóstico esperado, vai me dar o que se presume, considerando valores ordinários, vamos dizer assim, uma qualidade de vida adequada. Mas olha como é conflito. Morte, né? A questão do risco iminente de morte. Eu estou dando uma enrolada, porque eu não sei se vocês vão me perguntar especialmente com relação a isso, mas o risco iminente de morte, ele vai passar necessariamente, aí eu já estou sendo profeta, faz parte do meu currículo, também essa brincadeira, que essa questão tem que ser revista, porque o risco iminente de morte, aquela imediata tal, ele não pode ser visto assim,
Bruna, eu não quero amputação. Ponto. Você fala, tá bom, passa a mão na minha cabeça, tal. Aí eu tenho um rebaixamento clínico importante, me torno incapaz, você vai e amputa a perna. E aí você vai justificar dizendo assim, olha, mas eu fiz isso porque senão ele ia morrer, ele estava em risco iminente de morte em função da sepse que poderia gerar. Ótimo, mas e a minha recusa anterior? O risco iminente de morte aqui seria validado se eu chegasse numa situação de inconsciência ou incapacidade total, e aí estaria num estado de vulnerabilidade absurda, porque eu não saberia, você não sabe o que eu quero, o que eu gostaria que fosse. Eu não teria diretiva antecipada de vontade, a gente provavelmente vai tratar disso, e aí você vai ter que agir. Aí você vai ter que agir. Mas nesse caso é interessante o que em ética médica, em bioética a gente chama, de julgamento por substituição do médico. Então, o médico julga o que seria melhor substituindo a vontade do paciente. Mó que pegada legal que a gente tem que mudar de pensar. Quando o médico julga o que é ser melhor paciente, ele também devia se colocar naquele papel. Se eu estivesse lá, será que essa intubação, num prognóstico, não é certeza, porque lógico, pode mudar. Essa intubação, por exemplo, ela é permanente? A manutenção do estado comatoso do paciente é reversível, não é reversível, pelo que se espera, tal? É com base nesses valores, porque se não for voltar, a gente não tem qualidade de vida. O que é quem a gente quer oferecer o quê? Qualidade de vida para a pessoa. Então, julgar por substituição não é aquela, vou salvar a vida, acabou meu plantão, eu vou embora. O próximo colega que se vira com as frustrações aí. Mas é complexo. Por isso que é dilema. Dilema é conflito. E bioética, então, tá aí, né? Dilemas da vida. O que fazer? Qual que é o limite da intervenção? Sempre qual que é o limite da intervenção é a pergunta. E eu acho que antes da gente ir para o próximo tema, acho que uma pergunta que todos sempre faziam, que sempre ficou muito na nossa cabeça é: e as crianças? Como faz? Elas decidem por si mesmas? Os pais decidem? Juiz? Como que faz nessa situação? Tudo que a gente pensa em termos de bioética e tudo que a gente pensa, o que a gente está fazendo, tal, é questão de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? É uma situação de inferioridade que eu estou em relação a uma situação, a um grupo, enfim. Vulneráveis nós todos somos. Essa vulnerabilidade fica potencializada. Quando eu estou na frente de vocês que são médicos, eu tenho uma inferioridade informacional. A gente tem um descompasso técnico informacional. Vocês sabem o que eu não sei, então vocês precisam me transmitir essa informação e eu preciso acreditar no vocês, certo? Então, a gente tem vulnerabilidade, a minha situação de inferioridade em relação a uma pessoa, situação, ou grupo de pessoas, enfim. Uma pessoa doente, ela está numa situação de vulnerabilidade potencializada. Uma criança está numa situação de vulnerabilidade. Uma mulher num lar abusivo está numa situação de vulnerabilidade. Enfim, pessoas fortemente marcadas, e aí uma redundância por marcadores sociais, vão estar em extrema vulnerabilidade. Ponto. A ideia de proteger a autonomia das pessoas não é descurar ou esquecer ou descuidar da vulnerabilidade. Porque eu respeito a autonomia, mas eu protejo a vulnerabilidade também. E depois, se vocês me permitirem, eu vou fazer um apanhadozinho aqui de questões bioéticas que não é só a principológica, não é só o principalismo. Então, nesse caso, olha, tem autonomia, mas eu vou fazer a pergunta que é a seguinte: a autonomia de quem? É da criança ou é dos pais? Por exemplo, os valores de vida são dos pais? A crença religiosa são dos pais? Nesse caso, como a criança é um ser humano em formação, a nossa ideia sobre elas é de vulnerabilidade. Então, nós vamos intervir. Nós vamos perguntar para o pai, nós vamos perguntar para a mãe. Se houver conflito, nós vamos pedir um alvará judicial, que for. Mas nós vamos precisar agir em benefício da criança. Em benefício da criança, o cuidado é dar a ela o melhor cuidado, a melhor terapêutica possível.
Então, no caso em que as opções dos pais coloquem a criança em risco, os médicos devem agir independentemente da vontade dos responsáveis. Porque as escolhas nesses casos não são próprias, são de terceiros. Ah, mas é pai. Mas o meu pai, em relação a mim, é um terceiro. Então, isso acho que já dá um gancho para o nosso próximo tema, que seria as testemunhas de Jeová, falando de crenças religiosas. Por exemplo, transfusão sanguínea. Nesse caso, uma criança, por exemplo, chega no pronto-socorro e precisa de uma transfusão sanguínea. E o pai nega, dizendo que ela é testemunha de Jeová. Como prosseguir nessa situação? Tudo isso está sendo bem construído. E essa bioética tem uns dilemas que são persistentes, aqueles que ficam no tempo aí. Rola, aborto, transfusão de sangue, eutanásia, distanásia, mistanásia, tudo coisa que cada hora volta, nasce. Tipo o Fênix, está toda hora aí. Lógico que, eventualmente, sobre novas luzes, tecnologia incorporada traz para a gente novas perspectivas. E tem umas questões bioéticas que são emergentes, tipo protocolos clínicos, prioridades, agendamentos, fertilização, todas essas questões que decorrem de incorporação de novas tecnologias, normalmente nós vamos reconhecer como dilemas bioéticos emergentes, novos. Transplante, eu não lembro se eu já falei, enfim. Mas essa coisa toda aí. E tudo vai se renovando, tudo é cíclico, né? A gente volta para o assunto com perspectiva nova. E a ideia sempre é que a recusa é minha. A recusa é minha, então eu não posso recusar para terceiro. Eu sou testemunha de Jeová, minha mulher é testemunha de Jeová, mas eu recuso o meu sangue, a transfusão para mim, ela recusa para ela, eu não posso fazer por ela. E para as crianças, a mesma pegada. Sim. Os pais não podem recusar sangue. Essa é uma questão que eu sempre discuti. A gente pode trazer aí, fazendo uma retomadinha daquilo que a Bruna me perguntou, existe uma ideia importante também, e que a gente deve levar em consideração, é que assim nós precisaríamos de uns 45 podcasts, mas a gente vai tratar desse específico, a teoria do menor maduro. A pessoa pode participar do processo de decisão, a criança pode. Quanto mais ela demonstrar que entende e pode participar, ela participa desse processo de tomada de decisão. Pode. O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que a criança tem protagonismo, tem autonomia e ela pode participar desse processo de deliberação. Tá certo? Sim. E a gente sempre tem que buscar espremer para tirar a vontade da pessoa, para que ela possa exercitar. Só quando não existe possibilidade mesmo dela tomar a decisão que alguém o faz por ela. Essa é a ideia, por exemplo, da reforma de capacidades do Código Civil de 2015, que trouxe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Para outorgar a ela o máximo de autonomia possível. Bom, mas vamos voltar lá para a questão da testemunha de Jeová. Então, essa questão foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de um caso que começou na década de 90, que uma paciente do Norte ou Nordeste, não me lembro bem, queria tratamento sem sangue, enfim, saiu do Norte e Nordeste, me perdoe, eu não lembro qual era o estado, veio para São Paulo para fazer tratamento sem sangue, aí nasceu o recuso de sangue por convicção religiosa. Nasceu não, né? Começou-se a discutir no judiciário mais fortemente isso até chegar no Supremo. O que o Supremo Tribunal Federal diz? Supremo Tribunal aqui para o Brasil, para vocês que são da área da saúde, é o tribunal máximo guardião da nossa Constituição. Então, o que ele disse lá em cima, como regra, acabou o assunto. Salvo se eles mesmos reconsiderarem, mas enfim, aí também é outro assunto, outra ervilha. Mas vamos lá. Eles decidem lá
o que é ou que não deve ser aplicado aqui. E eles decidiram que a motivação religiosa é suficiente para que a pessoa possa recusar a transfusão de sangue, desde que seja pela própria pessoa. Eu, meu, seu, seu. Beleza. E que a pessoa, para recusar o sangue, deve ser capaz, poder exercer sua autonomia, enfim, estar no que normalmente, inclusive assim repetem os médicos, no pleno gozo de suas faculdades mentais, a expressão antiga, mas está lá, está no Estatuto da Pessoa Idosa também dessa forma, enfim. Pessoa que consiga deliberar e decidir. Ela pode recusar sangue, inclusive através de manifestação prévia de vontade. O que a gente tem hoje? Posso. Ah, mas se chegou lá em risco iminente de morte? Chegou em risco iminente de morte. Existe uma declaração anterior? Não transfundem, acabou. E se for criança? Se for criança, transfunde, acabou também. Porque a liberdade religiosa, por ela, ainda não foi exercida plenamente. Tá certo? Então, é essa a questão. A questão do risco iminente de morte, que você referiu e a gente tratou, também está sendo tratada nesses processos, porque existe uma resolução do CFM de 2019 que fala de recusa terapêutica de tratamento e objeção de consciência pelo médico, que vai falar que situações de risco relevante à saúde. O CFM vai dando umas voltas, vai dando umas ajeitadas nas coisas, tal, para chamar de outro nome, aquilo que ele quer dizer, ó, se estiver morrendo, trata. É essa a perspectiva que a gente tem. Só que essa resolução, assim como o Código de Ética Médica, que fala do risco iminente de morte, ele vai ter que começar a ser revisto a partir da perspectiva do quê? Tem ou não tem manifestação de vontade anterior. Se eu falei não agora e rebaixei em seguida, o meu não, se eu tivesse capacidade naquele momento, deve valer. É por isso que os médicos diziam assim, vocês não, mas os médicos mais antigos diziam assim, mas se eu tratar nessa situação, não há constrangimento ilegal, que é um crime. Constranger alguém a fazer alguma coisa é crime. Salvo na dicção do Código Penal, que é de 1940, nem eu tinha nascido, vocês não eram nem projeto, provavelmente, não eram, não. Enfim, 1940, que fala, salvo se for para tratamento médico em benefício da pessoa, tal. Então, o médico poderia ter aí uma carta branca, mas essa carta branca está sendo revista. Salvo se o paciente for capaz, maior, e todos aqueles elementos que a gente já discutiu. E vou deixar claro aqui, nós não estamos discutindo todos eles com rigor, abrindo todas as perspectivas, mas trazendo uma ideia geral do que é o novo cuidado. Trazendo essa perspectiva da necessidade de revisão do Código de Ética Médica nessa interpretação das resoluções do CFM que trazem isso, o próprio CFM, através do seu jurídico lá, né, publicou um despacho, acho que em julho deste ano, dizendo que, olha, pode ser que eu não concorde, mas o Supremo decidiu assim. Então, havendo risco iminente de morte, mas havendo manifestação prévia de vontade quando a pessoa era capaz, o médico não tem que fazer nada. E nesse caso, não é abandono terapêutico, é respeito à vontade da pessoa. Olha que construção bacana. Se eu estiver falando muito rápido ou falando muito, vocês me falam. Não, fica tranquilo. Tranquilo, eu tô lá. Eu acho que é mais sobre a gente já está entrando no seu assunto de coração, que são as diretivas antecipadas de vontade, A gente né? está entrando dentro daquele É verdade. Mas, enfim, está resvalando. Mas todos eles são apaixonantes. Então, manda o que você quiser. Então, a diretiva antecipada de vontade, que é o tema do seu mestrado, não é isso? Diretiva antecipada de vontade é o tema do meu mestrado. E você tem um livro também sobre isso, Eu tenho um livro. Diretivas antecipadas de vontade sob o enfoque dos direitos fundamentais. Chique. Juntei tudo aí o que é de bacana. Eu tenho um irmão que diz o seguinte, que nunca vão parar de falar bacana, porque eu falo isso
Deve ser da década de 60, ele pensa. Ele é mais novo que eu. Não que significa que ele seja muito novo também. Manda lá, então. Então, o da diretiva, o que é interessante é que você expressa a sua vontade no passado para um momento futuro quando você estiver incapaz, não é isso? E daí, quem que é mais soberano? Essa minha vontade do passado ou uma decisão nesse momento em que eu estou incapaz? Tipo, num desespero da família, ao contrário ao que eu deixei. Bom, na verdade, a gente não é assim, tipo, de volta para o futuro. Na verdade, é o que eu falo hoje para o futuro, né? Que a gente vai olhar uma fotografia do passado, né? Quando eu faço eu tiro essa fotografia hoje, quando eu olho, eu vou olhar essa foto contextualizada naquilo que estava sendo vivenciado ali. Quando a gente traz a ideia de autonomia, eu vou pensar assim, poxa, mas eu decido hoje como é que eu vou fazer no futuro, né? E aí se começou a discutir essa ideia que eu tenho que preservar a autonomia. Diretiva antecipada de vontade, a ideia é preservar. Eu estou falando que eu quero isso hoje. Lógico, eu tenho que estar capaz. Diretiva antecipada de vontade, então, são manifestações prévias sobre tratamentos médicos que eu quero que não quero sejam realizados em mim no momento que eu não esteja incapaz. Então, hoje para o futuro. Quando você está lá no futuro e está incapaz, é que você olha para o passado. É essa a questão. Sim. Você olha naquela fotografia, naquele registro que eu deixei. A minha vontade deve ser respeitada, independentemente do que os meus familiares queiram, porque aquela é a minha vontade. A minha vontade não conflita com a vontade deles, porque são disposições e escolhas diferentes. Elas não convergem, mas elas não conflitam. São coisas diferentes. É que a gente tenta acreditar que o que você pensa conflita com ele. Não, são escolhas diferentes. Vai respeitar qual? Quando diz os direitos existenciais meus, respeito meu, desde que não cause prejuízo a terceiro, esteja de acordo com a técnica e tal. É por isso que as pessoas que você pode apontar como seus curadores de saúde, como que nesses momentos, não necessariamente precisa ser a sua família mais próxima, né? Pode ser um amigo ou outra pessoa, não é? Porque às vezes a sua família não vai saber exatamente o que você queria fazer naquele momento. Tem muito viés de sentimento, essas coisas também, né? Veja só o que a Bruna falou, pessoal. Ela disse o seguinte pra gente, que diretiva não é só aquilo que eu falo, que eu deixo escrito, que é importante que seja para ter existência formal, segurança jurídica, mas sim aquela pessoa que eu deixo falar por mim. Mas nessas duas situações, é a minha voz que se expressa, é a minha voz que reverbera sobre mim. Sobre mim. Sim. Quando eu falo o que eu quero ou quando eu deixo alguém para decidir por mim. Então, a gente tem diretivas antecipadas de vontade como gênero, instruções prévias como espécie, procurador de cuidados de saúde como outra espécie. O que a Bruna chamou de curadores, aqui para a gente, é o procurador de cuidados de saúde, que é a pessoa que vai decidir por mim no momento em que eu esteja incapaz de tomar as minhas decisões. Procurador de cuidados de saúde é isso. Vai poder falar sobre tudo ou fazer sobre tudo? É uma procuração ou uma autorização geral? Não. Sobre cuidados de saúde. Vai falar por mim. E aí a gente tem uma construção que é legal, porque eu posso fazer a minha diretiva, escrever, nomear alguém para mostrar para os outros, olha, fazer cumprir, acompanhar o cumprimento, tipo ser um fiscal, ou nomear essa pessoa para que ela decida por mim, eu não deixo nada escrito a partir dos meus valores, ou que ela decida por mim se alguma situação clínica aconteceu que não esteja prevista. Então, olha a abrangência disso tudo. E qual que é a ideia das diretivas antecipadas de vontade? Preservar a minha autonomia, porque mesmo quando eu nomeio uma pessoa para decidir por mim, a escolha é minha. E aí a Bruna tem razão. Quem que é a melhor pessoa para ser escolhida? A gente tem o princípio do primeiro cuidador. Quem que é o primeiro cuidador? No meu caso, minha mulher, porque ela que está ali do meu lado. A hora que eu acordo, a hora que eu estou com dor, enfim, a hora que eu vou precisar.
ir para o hospital numa urgência ou emergência clínica, é ela que vai estar lá. Será que ela vai conseguir decidir da melhor maneira possível, a partir dos meus valores ou dos dela? Será que um amigo seria encontrável no momento que tem a necessidade? Sim. Enfim, é muito difícil esse juízo de ponderação sobre quem escolher. Se eu for escolher o meu médico, ainda que seja meu médico de família, meu médico clínico, meu médico que acompanha, antigo médico de cabeceira, tal, pode haver conflito. Ele pode decidir mais sobre técnica do que sobre relação, Sim. sobre minha vontade. Então, essa é uma questão que precisa se discutir bastante. Se eu tivesse que nomear hoje, acho que eu nomearia a minha esposa, porque ela está mais perto. Provavelmente, quando acontecesse alguma coisa comigo, ela que estaria lá. Sim. Mas eu não posso só nomear a minha esposa. Eu preciso colocar aí numa ordem sucessiva, porque ela pode estar comigo também numa situação, num acidente, por exemplo. Sim. Ou ela estar no momento de incapacidade, logo, ou sem condições de tomada de decisão, logo após a minha necessidade em saúde. Então, eu preciso fazer essa, que se chama de nomeação sucessiva. Ela é hierárquica e sucessiva. Primeiro a Bruna, depois o Theo, depois o Thales, depois o Mavi, enfim. Nessa ordem. Na falta de um é que chama o outro, na falta de um é que chama o outro. Mas não necessariamente a diretiva precisa estar por escrito. Pode ser falada também, né? Bruna, pode. Tudo pode ser falado. E tudo pode ser levado assim como as areias no tempo, não é isso? Mas o que a gente pensa? É melhor por escrito, porque dá mais segurança jurídica para a questão. Se a gente for pensar na resolução do CFM, o CFM tem uma resolução, 1995 de 2012, que define as diretivas antecipadas de vontade. E lá ele vai falar, tem que ser escrita no prontuário toda aquela diretiva que o paciente transmita diretamente para o profissional de saúde. Mas vamos construir uma outra pegada aqui. O CFM recomenda, esqueci o número da recomendação, perdão, recomenda que o consentimento seja manifestado por escrito. Fala lá até Arial 12, negrito, enfim, negrito eu acho que eu inventei, mas fala o tamanho, o tipo da letra, tal. Mas fala. E diz que isso é importante. Princípio da dupla segurança. Que o paciente leu aquilo, que o médico explicou aquilo, enfim. Pode ser desconstituído, porque às vezes você vai falar para mim, você é estudante de medicina, depois, mas eu fiz, está tudo certo, então eu tenho prova que está tudo certo. Não. Você tem um elemento de prova importante, mas que pode ser desconstituído se você pegou a pessoa pelo pescoço e falou para ela assinar. Enfim. Sim. Aquela história existe, mas não tem validade. Então, o CFM diz que deve ser feito por escrito. A recusa deve ser feita por escrito por conta da sua amplitude e gravidade. Se a gente construir isso tudo, nós vamos partir da ideia do quê? Deve ser por escrito, por segurança jurídica, porque senão os nossos registros não ficam bons. Se eu tiro uma fotografia hoje da gente aqui, eu vou olhar lá no futuro e vou falar, não, estava lá nessa situação. Daqui 20 anos eu tentar lembrar, com certeza, a minha dinâmica, onde estava a TV, o que estava acontecendo, se passava, quem estava em cada lugar vai ser diferente. Então, isso é muito importante. E aí, que forma a gente vai ter? Eu estou trabalhando com vocês só com o CFM ainda. O CFM vai falar que pode ser, não de diretiva, mas, por exemplo, o consentimento no aborto do anencefalo, a recusa terapêutica e tal, pode ser por vídeo, pode ser por isso, qualquer coisa que a gente possa comprovar, guardar e deixar eventualmente no prontuário de saúde do paciente. Isso no CFM. Aí vamos sair porque o que o judiciário fala aí para nós. O judiciário diz o seguinte, brilhantemente, que pode ser feito por escritura pública ou particular, 2 testemunhas ou de qualquer forma em direito admitida. Então a gente pode construir a ideia, se eu gravar um vídeo narrando isso,
Por que um vídeo e não só um áudio? Porque aí eu teria que fazer uma perícia fonoaudióloga para ver se era aquilo. Tudo eu posso fazer uma perícia, mas também posso pedir uma perícia grafotécnica aí para ver se fui eu mesmo que escrevi, se assinei o documento. Então, o ideal é que seja por escrito. Se não puder ser por escrito, em qualquer outra forma em direito admitida. O que eu posso entender de outra forma em direito admitida é a filmagem mesmo. Que aí a gente já viu, inclusive em documentário, Jack Kevorkian, Dr. Morte nos Estados Unidos, ele filmava. Em algumas situações de incapacidade nos Países Baixos, se filma a pessoa no processo de assinatura e de execução do suicídio assistido, tal. Então pode ser, e isso traz segurança para a gente. Agora, vamos lá. Eu decido uma coisa, minha mulher quer outra coisa. Existe aí o que a gente vai chamar de conflito ou divergência aqui entre a minha vontade manifestada e o que ela quer. Prevalece a minha. Isso está consolidado, inclusive, naquilo que está na resolução do CFM, que trata das diretivas antecipadas de vontade, número 1995 de 2012, que fala que, havendo divergência, prevalece a vontade. Sempre vai prevalecer a minha vontade, salvo parecer médico, indicando a desatualização e tal. Beleza? Combinado. Dentro disso de eu falar a minha vontade, eu posso pedir o que eu quiser. Tipo, se eu quis pedir quando eu estiver numa situação grave, façam eutanásia em mim, poderia. Então, aí você já bateu o pênalti de bico, né? Para não ter erro. Mas é assim, ó. Vamos falar mais algumas coisinhas de diretiva. E aí você me deu a oportunidade de falar que a diretiva pode ser positiva ou negativa. Aquilo que eu quero e aquilo que eu não quero. Eu posso colocar que eu quero a eutanásia, mas eu vou pensar que, na verdade, eu não quero sofrer. Sim. Mas, ó, eu falei assim, eu posso colocar, mas eu ainda estou desenvolvendo. Se você desligar agora, você vai ficar sem a informação certa, porque não pode. Enfim, positiva e negativa. Tudo que eu ponho no consentimento e na diretiva, enquanto não aconteceu o fato, bem da verdade, pode ser revogado. Então, a revogabilidade é uma característica da minha diretiva. E a validade dela também, né? Seria mais um depois esse. Então, ela é revogável e ela é alterável. Eu posso alterar, não quero mais isso. E a validade, o prazo de validade. Por quanto tempo vale? A gente não tem isso aqui no Brasil. Mas a gente tem normativas que a gente pode usar como comparação. Portugal, Áustria, Bélgica, na Alemanha tal, que vai valer tipo de 3 a 8 anos para manter atualizado isso daí, né? Para eu ter certeza que não mudou. E a gente tem coisas que são consideradas desatualizadas. Por exemplo, eu vou contextualizar que eu não quero sofrer dor. Um tratamento hoje é de dor, no registro que a gente vê hoje. Se a gente olhar lá na frente, quando eu olho a foto daquela doença que eu imaginei, ela está desatualizada em relação ao tratamento de hoje, então eu não vou sofrer. Então, eu não recuso o tratamento da doença. Eu recuso aquele tratamento para a doença e eu preciso trazer isso para o novo, para aquilo que justifica ou fundamentava a minha recusa. E nós vamos ter coisas que vão ser consideradas como não escritas. Que é tudo aquilo que é contrário ao ordenamento jurídico de um país, ou à ética de um país. Então, na perspectiva eutanásica, não pode. Que é a eutanásia? A abreviação da vida por ato médico de uma pessoa em estado terminal. Então, não pode. A eutanásia ela é punida aqui no Brasil, numa interpretação do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, e ela é proibida pelo Código de Ética Médica. Está lá escrito, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu representante legal. Então, não pode, vai ser considerado não escrito. Porque na construção de uma diretiva, gente, eu não vou falar só o que eu quero, o que eu não quero, nessa pegada, que eu preciso renovar, eu preciso trazer. Eu vou fazer tipo uma anamnese prévia. Eu vou falar tudo que eu tenho de histórico, Eu vou expressar todos os meus valores ali,
para que isso tudo seja levado em consideração. Porque, na verdade, se eu expresso que eu sei o que é eutanásia, quando eu falo que eu não quero eutanásia, que eu quero eutanásia, é que eu não quero sofrer. Sim. Numa doença terminal, tal. Então, aí eu posso não abreviar a vida. Mas aquele médico que o paciente conversou podia não saber o que era ortotanásia, por exemplo. E aí eu falo, não, ele está numa situação de terminalidade de vida. Irreversibilidade, o Código de Ética Médica me permite a prática da ortotanásia, a eutanásia é proibida. Então, eu vou oferecer todos os cuidados necessários para o alívio da dor, mas o processo de morte dessa pessoa em estado de morte vai evoluir naturalmente. Então, você pode pedir, mas não vai ser aceito. Quanto mais coisas eu colocar nas minhas diretivas que são descabidas considerando a nossa ordem jurídica e ética e tal, menos força ela vai ter. E as diretivas, elas podem ou não ser levadas em consideração. É isso que está escrito nos ordenamentos mais autonomistas ou mais fortes por aí. E é o que está escrito aqui na nossa resolução do CFM. Ela vai ser levada ou pode ser levada em consideração dentro do contexto em que vive. Por isso que, se falar em eutanásia, em suicídio assistido, o que eu vou pensar? Beleza, ele não quer dor, mas eu não posso abreviar, nem posso auxiliar ele a se matar. E vou fazendo isso uma construção para oferecer o melhor cuidado para essa pessoa. Uma notinha a mais, que eu fiquei falando tanto de resolução 1995 aqui. Resolução, ela tem eficácia para os médicos. Para os médicos. E o CFM não criou diretiva. Ele regulamentou partindo do pressuposto da existência dessa diretiva e da prática médica dela. Ele regulamentou como os médicos devem observar. É lógico que como estudioso do direito médico e parecerista, enfim, e prestador de serviço nessa área, eu vou fazer com que a diretiva do meu cliente, por exemplo, que vocês desenvolvam diretivas que sejam aceitas pelo CFM, porque senão pode-se partir do pressuposto que eles não vão levar em consideração, porque falta normativa ética a ser observada. E isso que eu disse, não existe, tem a resolução do CFM que obriga os médicos, é para eu falar para vocês todos que não existe uma lei federal que trate das diretivas antecipadas de vontade. Não existe. Está em construção, nós temos um projeto sobre isso. Mas hoje, 10 de dezembro de 2025, nesse registro nosso ainda não tem. Entendi. E a gente falou bastante sobre a recusa terapêutica do paciente. E o médico, às vezes, se algum procedimento que for necessário for contra os valores dele, por exemplo, a pessoa foi estuprada e ela está fazendo um aborto. Se o médico é contra isso, ele pode se recusar a fazer esse aborto, mesmo que ela tenha documentos que comprovem que ela pode fazer esse aborto legalmente? Sim, isso a gente esquece, né? Quando a gente fala assim, o médico tem que tratar todo mundo. Depois a gente vai trazer isso. Não pode recusar tratamento porque pode ser discriminação, essas coisas todas, né? Na verdade, a gente tem uma premissa importante que o médico é uma das profissões que estão em estado permanente de oferta de serviço. Porque se tiver condições de auxiliar onde não há outro médico, o paciente está morrendo, ele vai pelo menos estabilizar para depois transferir. Essa é a regra geral. Mas tudo é omissão de socorro? Não é. Não é. Enfim. Então, vamos lá. Assim como eu posso fazer as minhas escolhas a partir dos meus valores vitais, aquilo que fundamenta o meu projeto de vida, o médico pode fazer a mesma coisa. Então, o médico pode se recusar a atender pacientes cuja necessidade clínico-terapêutica demandem uma conduta que seja contrária aos seus valores.
Essa é a objeção de consciência. Mas tem uma outra objeção, que é a objeção de técnica. Eu posso não fazer porque eu não sei. Ou porque eu entendo que eu não tenho a perícia adequada para não fazer. Isso também não abandono. Desde que eu não faço por você, mas faço por você. Porque você não é bonita, ela é linda. Isso não pode. Toda a escusa técnica e a escusa de consciência, objeção de consciência, que eu já vou delimitar, ela tem que ser geral e não pode ser imputável a uma pessoa só, porque senão a gente vai partir aí da ideia de discriminação, preconceito, das mais diversas formas. Então, o médico pode. Objeção de consciência é o direito que o médico tem de se recusar à prática de procedimentos que sejam permitidos, reconhecidos, aceitos e lícitos, mas sejam contrários às suas convicções. Então, o médico pode. Aí, Bruna, a gente tem sempre a reflexão do aborto. Aí eu vou falar para vocês uma coisa interessante para ver como bioética e ética médica é uma coisa impressionantemente maravilhosa, apaixonante, enfim, essa coisa toda. Chego lá, chega lá uma menina grávida e precisa da interrupção da gestação para salvar a vida dela. Aí o médico fala assim, não, eu não faço aborto porque eu sou contra. Nesse caso, veja bem, ele não está abortando, ele está salvando a vida. A intenção não é a interrupção da gestação, mas salvar a vida. Olha como é diferente a perspectiva. Você vai falar, mas isso é coisa de professor. Não, é isso, porque se chegar lá, a menina morre e você vai falar assim, nossa, mas eu sou contra o aborto, mas nesse caso não havia, se não houvesse outro profissional para fazer, nesse caso não era uma questão de escusa de consciência, era salvar a vida que poderia ter como consequência a interrupção do processo de evolução daquela vida em formação. Certo? Mas eu não queria isso. Agora, quando a gente tem aí um aborto permitido, que é o aborto decorrente de violência sexual, que é o aborto sentimental, eu tenho, Bruna, serviços de referência para fazer isso. Então, eu vou ser encaminhado para um serviço de referência em que os profissionais devem conhecer dos direitos e tal, e não vão poder invocar a escusa de consciência porque eles estão trabalhando num serviço. Não vão poder porque eles não têm, né? Porque eles não iam trabalhar no serviço de referência para formar uma filha e falar, não, eu não faço, porque eu não faço aborto. Eu não teria razão para isso. Mas se a gente pensar numa construção a título de exemplo, a gente pode falar, olha, eu sei que o aborto sentimental é lícito, eu sei que está previsto como não punível no Código Penal, eu sei que isso não está previsto como infração ética, né? Mas eu não faço. Poderia fazer. Entendi. Se for uma questão eletiva. Agora, vocês estão vendo que a gente falou, por exemplo, transfusão de sangue como um dilema bioético importante. Mas vocês já pensaram que a questão, vamos chamar assim, sangue, não decorre apenas, em termos bioéticos, não decorre apenas só de questões de religião. Porque existe risco sempre na transfusão de sangue. O próprio Ministério da Saúde fala lá, olha, é risco inerente ao procedimento, eu posso ter rejeição, mesmo se houver. E mais do que isso, como eu não sei exatamente a rastreabilidade do controle, tem a questão da segurança do paciente. Eu posso falar, poxa, mas eu não quero receber sangue porque eu tenho medo de receber sangue contaminado, trocado e tal. Então, as questões de recusa de sangue ou restrições em tomar sangue, vamos falar assim, vai além das questões religiosas. E os problemas bioéticos daí derivados, eu ainda não cumpri a promessa, porque ninguém fez assim que a cabeça pode fazer, mas vou fazer mesmo assim, a gente não sabe, falta de sangue, bolsa de sangue que não tem, então, enfim, isso também é uma questão bioética importante. Então, voltando para o assunto, o aborto é uma questão importante, e é uma questão importante na esfera bioética, se a gente sair do principalismo bioético, que é a ideia de que, eu tenho autonomia para a escolha, os 4 princípios da ética biomédica, autonomia,
beneficência, não maleficência e justiça, tal, beleza. Só que aí eu tenho que pensar o seguinte, será que eu garanto o exercício da autonomia para todo mundo? Porque às vezes a gente discute essa ideia no mundo ideal, que eu estou olhando ali com aquela luz que toma todo mundo tomando água fresca para discutir o negócio. E às vezes não é. E quando eu falo da questão do aborto, olha, eu quero fazer o aborto. Beleza, porque eu fui violentada, porque isso, porque aquilo. Aí eu vou encontrar barreiras. Quem que vai cuidar disso, dessas barreiras? Aí a gente vai pensar em outras esferas de bioética. Por exemplo, bioética da intervenção, em que não adianta eu reconhecer isso, eu tenho que fazer com que esse direito seja reconhecido. Não reconhecido, na verdade, perdão. Mas que esse direito seja efetivamente concretizado. Porque quando eu falo para você, você tem o direito a interromper a gestação, e aí aparece na TV que você tem que fazer boletim de ocorrência quando não tem, eu estou criando barreiras desnecessárias. E aí eu preciso, então, da bioética da intervenção para equilibrar essa vulnerabilidade. Porque não adianta eu falar para vocês, eu vou distribuir equitativamente os benefícios da justiça, do avanço da medicina, que é uma pauta da bioética principalista. Porque se eu não fizer posto de saúde em todo lugar, todo lugar é exagero de expressão, mas acessível para as pessoas, eu não vou estar garantindo isso. Aí vai entrar a bioética da intervenção. Você precisa fazer, você precisa garantir as coisas, porque senão você fala que enquanto princípio tem direito, mas não faz nada. Eu preciso atender com prioridade, então a gente precisa intervir para isso. Sim. E a gente tem uma outra vertente da bioética, que é da proteção, que é uma que fala, se não chega lá, então eu vou fazer para você. A gente tem aí extremos. A bioética da proteção, por exemplo, deixa que eu cuido do seu, eu vou resolver seus problemas, pode gerar aí um paternalismo e a gente voltar para trás, a gente não quer, por isso que a gente tem que ponderar as coisas. Da intervenção vai falar assim, você tem direito de exercer essa autonomia, se você não está conseguindo, eu preciso fazer alguma coisa. Desculpe, não era para bater. Mas enfim, a gente precisa ter esse movimento sempre, e não só pensar nos 4 princípios que a gente vai resolver tudo, não. Sim. Não. Vocês lembram de história de necropolítica, de biopoder, tudo isso está nesse contexto. A bioética da intervenção vai trazer isso para a gente. E quando a gente fala, por exemplo, de ponderar, olha, você fala para mim os riscos do sangue, eu não estou falando mais de testemunho de Jeová, os riscos de transfusão, de alternativa, quanto tempo eu vou demorar para me recuperar de uma cirurgia de prótese na bacia, enfim, qualquer coisa nesse sentido. E eu vou ficar ponderando. Eu tenho essa bioética da ponderação. Eu vou ver, eu tenho autonomia, mas a minha autonomia tem que ser ponderada, tem que ser deliberada. É o processo deliberativo de um grande bioeticista espanhol, Diego Gracia. Se a gente for pensar em termos de tudo que a gente está conversando, então a gente pode pensar que bioética é valorar princípio, ponderar valores, agir para acabar em busca da justiça social e a proteção de vulneráveis, está vendo? A gente pondera princípios, a gente pondera valores, delibera sobre valores, a gente protege vulneráveis e a gente intervém. Porque se não adianta eu falar, tadinha da Bruna, pronto, e daí? O ar tá frio, a Bruna tá com frio, coitada dela, você pode sair daqui, você pode, mas ela não pode sair, o que a gente tem que fazer? Dar a blusa para a Bruna. Nesse caso. Ou uma ação, veja que absurdo esse exemplo, né? Uma ação para que se faça um controle adequado de temperatura para as pessoas não terem frio. Mas olha como a gente traz isso para a vida. Então, bioética não é só os princípios. Bioética também é a proteção da vulnerabilidade, a intervenção para acabar com a iniquidade, enfim, tudo isso faz parte também da bioética. Acho que para finalizar esse assunto das DAVs, acho que eu queria uma opinião mais, vamos dizer assim, sociológica do senhor. Que antes de eu entrar na faculdade de medicina, nunca tinha ouvido falar dessas diretivas. Por que o senhor acha que na sociedade brasileira é tão pouco conhecido isso? É algo cultural, algo de desinformação, medo jurídico dos médicos?
Bom, a gente pode dizer que isso é novo, mas não é tão novo assim, porque tem uma resolução de 2012. É medo de enfrentamento, na verdade. É a questão do paternalismo médico e achar que tudo é burocracia. E é um processo de revisão da medicina, onde se deve aliar a competência técnica e com competência relacional, que é a ideia da humanização e de trazer a pessoa, entender a pessoa como centro do tratamento. Então, essa é uma questão importante que a Mandic faz no eixo profissionalismo e que eu tento trazer para vocês com muita força. Pense nisso, porque se você souber disso, uma hora você vai refletir sobre isso, isso faz parte. Se a gente pegar a política pública é uma forma de bioética da intervenção. Política pública incorporada em 2023 ou 2024, dos cuidados paliativos, que vinha de uma normatização anterior, vai dizer lá que as pessoas precisam, diretrizes em cuidados paliativos valorizar as diretivas antecipadas da pessoa. Então, se reconhece lá. Na portaria de direitos dos pacientes do SUS, portaria número 1, portaria de consolidação número 1 de 2017 do Ministério da Fazenda, vai falar que do Ministério da Saúde, vai falar que a pessoa pode nomear alguém para tomar decisões. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia disso? Será que os outros professores, que são todos geniais, vocês têm os melhores professores do mundo, sabem disso? Não. Então, a gente tem... Uruguai tem uma lei, acho que é de 2008. Bom, esquece o ano, mas ela tem uma lei que fala que faz parte da política de governo divulgar as diretivas antecipadas de vontade. Porque se você não conhece as diretivas antecipadas de vontade, você não sabe que você tem direito. Sim. Então, é uma questão social, sim, de divulgação. Uma questão cultural, porque ninguém gosta de falar da doença para o futuro. Você vai falar assim, olha, vamos sentar todo mundo. Mãe, hoje eu quero dizer para você se eu quero ser cremado, se eu não quero ser cremado. Porque ela vai falar, filho, isso não é coisa de se falar. Vão conversar vocês dois, vocês não vão querer. E nisso o tempo passa. E a gente não sabe o que vai ser bom para o outro, porque a gente achou que isso era conversa de gente maluca. Sim. E não é. Então é cultural, é social. Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar. Não adianta a política de cuidados paliativos saber disso, falar disso. Se eu vou tomar conhecimento disso a hora que eu tiver em cuidados paliativos. Porque eu poderia ter construído isso antes. O plano terapêutico em cuidados paliativos, isso é tudo muito importante. Mas eu podia ter necessitado disso antes, numa outra situação. Quando eu não tinha uma doença ameaçadora da vida, mas eu podia sofrer um acidente, por exemplo. Porque a doença ameaçadora da vida pode chegar hoje para mim. E junto com ela, uma situação de transição, sei lá, em que eu não possa mais tomar decisões. Certo? Sim. E a gente não tem só diretivas de tratamento clínico, físico, vamos dizer assim. A gente tem diretivas de demência, a gente tem diversas outras formas de pensar. Só que isso precisa ser discutido. Vocês já pensaram no tamanho do que vocês estão fazendo? Quantas pessoas vocês esperam que vão ouvir isso? Porque para mim, quando eu estou na pós-graduação e o médico fala assim, pensa como professor, é feliz, mas sofre também. O aluno fala, nossa, se eu estou falando disso em pós-graduação, a gente tem uma pegada diferente, mas trata disso. O estudante de medicina, o médico, nunca ouvi falar disso. Aí eu falo, será que nunca ouviu falar mesmo? Ou será que naquele dia estava lá prestando atenção em outra coisa? Porque eu penso assim, se vocês, um dia numa pós-graduação, falar para um professor que nunca ouviu falar disso, vocês estão mentindo. Mas pode ser que diga. Mas o fato é que essa ação nossa, a partir da unidade que vocês estão, é muito importante para divulgar. No mínimo, quantos alunos? 100 alunos?
sem futuros médicos que podem aí divulgar e falar, tem um professor lá, uma equipe de professores que falou que tem isso, olha que bacana. Eu acho que é uma questão de não querer falar sobre isso e de divulgação. Eu acho que devia haver propaganda institucional garantindo o conhecimento sobre isso. Até no caso do aborto, deve contar para os pais, quer dizer, no caso do estupro, deve contar para os pais, ou quais cuidados tem que ter com a mulher que já está nessa situação de extrema vulnerabilidade, né? Sem finalizar. Bom, o aborto é a interrupção da gestação, né? Pode ser um aborto voluntário, involuntário, pode ser espontâneo e tal. O que a gente está falando aqui mesmo é do aborto que é considerado crime, né? Então, interromper a gestação é crime. Salvo, ou não é punível, o aborto para salvar a vida da gestante, que a Bruna já me ajudou a falar. E o aborto sentimental, que é o de violência sexual, que a Bruna também já me ajudou a falar. Então, esses dois podem ser feitos. Existe um prazo na lei falando qualquer? Não existe. Então, tudo que se lê não tem que fazer até 2 segundos. Não tem. A recomendação é que se faça até a 20ª semana e tal. Essa coisa toda. Até porque também você não vai esperar dar 9 meses para fazer o aborto, certo? Não tem cabimento, isso não existe. Tal. E além disso, fora do Código Penal, existe ação direta de descumprimento de preceito fundamental que reconheceu o direito ao aborto do anencéfalo. Então, ao lado das duas figuras do Código Penal, a gente agregou ainda o aborto do anencéfalo, que precisa de diagnóstico, e não precisa de autorização judicial, ponto. Manifestação da paciente e laudo médico dizendo, existe uma resolução do CFM que não cria o aborto do anencéfalo, acho que eu já fui claro com relação a isso, mas uma vez reconhecendo que a anencefalia pode ser causa de interrupção da gestação, diz como o médico deve fazer. É aí que fala que pode gravar, pode colocar em qualquer forma que seja anexável, vamos dizer assim, no prontuário. Se não precisa de autorização para o aborto do anencéfalo, qualquer síndrome incompatível com a vida extrauterina está autorizado? Também não. Só do aborto do anencéfalo, que foi isso que foi reconhecido pelo Supremo. As outras síndromes incompatíveis com a vida ainda precisa de autorização judicial e tal. A gente vai evoluir para isso daí. Sigilo médico. O sigilo é a base da relação médico-paciente, que a gente nem conseguiu falar disso. Mas o sigilo é a base. Só que nada é absoluto. Então, o sigilo pode ser relativizado quando causar dano para terceiro, por exemplo. Mas ele é mantido mesmo depois que o paciente morra, mesmo que seja de conhecimento público e tal. Mas aí eu não entendi. Você quer saber do sigilo com relação ao aborto? Vamos pensar assim, eu vou te dar um exemplo. O médico tomou conhecimento que a menina fez um aborto, ele tem que contar para a polícia? Não. Porque ele deve proteger aquela informação que ele tomou conhecimento no exercício da sua profissão. Então, o médico não pode comunicar à polícia, à autoridade policial, nada, ao Ministério Público, se tomar conhecimento que a própria paciente teve práticas abortivas, certo? Sim. Não deve. O sigilo aí, ele deve permanecer. Ele é protegido. Mas, se foi outra pessoa que intentou práticas abortivas contra a vontade daquela mulher grávida, aí ele deve comunicar, porque a prática foi de terceiros e não da própria paciente. Então, tomou conhecimento que a menina praticou o autoaborto ou consentiu com a prática do autoaborto. Ele não deve comunicar que a paciente dele cometeu um fato ou um ato ilícito. Acho que era essa a pergunta. Isso, perfeito. Belezinha, então. Então acho que a gente já deixa combinado que a gente vai convidar o senhor para uma parte 2, que tem muito mais ainda dilemas para a gente conversar, né? Ah, não, dilema...
Dilema é vida, né? Com certeza. A gente tem, inclusive, quais são os temas que a gente ia tratar, que vocês escolheram. Infelizmente, não deu tempo, acho que eu falei demais, enfim. Mas foi bom. O tempo passa muito rápido. Passa rápido. Só para finalizar, então, a gente vai para o último bloco do nosso programa que é o que a gente chama bisturi de evidências. Que para cada convidado que vier aqui, a gente vai trazer algum artigo, alguma notícia que está nas mídias atualmente, polêmico, alguma coisa para ele comentar. Vamos Então, lá. por favor, compartilha na televisão a primeira notícia pra gente. Então, a primeira notícia é essa, que é o capacitismo que atravessa o SUS quando o cuidado precisa começar por dentro. Para quem quiser ver essa notícia, é só escanear esse QR Code. Pode passar para os trechos que eu selecionei, por favor. Então, essa notícia aqui, o intuito dela foi mais para você comentar ela. Então, o que eu achei interessante? Que ela traz o que é o capacitismo, que é uma forma de discriminação, preconceito ou tratamento desigual dirigido a pessoas com deficiência. E o que eu achei muito bom também são algumas expressões que ela tem como exemplo. Você falar da arma de João sem braço, coisa de retardado, você é cego, não temos pernas para isso, que às vezes passa despercebido e é algo extremamente capacitista. E também outro termo que eu grifei ali que eu achei interessante, que o mais correto, mais respeitoso é chamar de pessoa com deficiência. Mas nesse sentido eu queria que o senhor comentasse outros exemplos na saúde de que os médicos cometem capacitismo, às vezes sem perceber, e como a bioética pode nos ajudar a ser mais respeitosos quanto a isso. A gente pode começar com a ideia da dignidade humana lá. E a gente pode ir para o Código de Ética Médica mesmo, que vai dizer que o médico, o alvo da atenção do ser humano, o alvo da atenção do médico é a saúde do ser humano, que não pode agir, e o médico não pode agir sobre qualquer forma de preconceito, certo? O que a gente pensa de capacitismo e bioética? Vocês lembram que eu falei agora há pouco que a gente não pode só pensar na bioética principalista, que é a questão da autonomia. Porque quando a gente pensa na questão da autonomia, eu vou pensar no quê? Ela foi construída lá no Instituto Kennedy. Ela não foi instituída por pessoas com deficiência, mas por livres pensadores, universitários, enfim, aquela coisa toda. Então, você pensa na autonomia daquela pessoa que é plena ali, vamos dizer assim. Essa expressão também é péssima, mas só para a gente entender o contexto. Pensa numa pessoa surda, não ouvinte, vai ao médico. O médico ignora a expressão dela e fala, infantiliza, não a insere nos cuidados. Isso é capacitismo. Quando o médico não pensa em questões de mobilidade do paciente, ele está sendo capacitista. A gente tem uma vertente da bioética que vai tratar do capacitismo, que vai pensar em todas essas formas. Eu devo proteger, mas se eu proteger, eu vou trazer tanto cuidado que eu vou restringir a autonomia daquela pessoa. Eu preciso, na verdade, intervir para garantir que aquela pessoa consiga entender. Então, você vai colocar lá um intérprete de Libras. Na verdade, a Mandic te dá letramento mínimo. Sim. Em Libras, mínimo, me desculpem, mas enfim, te dá conhecimento para vocês poderem trabalhar. Ou mostra aí a importância disso. O capacitismo está em tudo. Se você for pensar, desde mobilidade até o respeito, a autonomia e a presença, a voz daquela pessoa. Tinha um médico, um psiquiatra italiano, tal, que falava assim que a gente não tem que curar a loucura, a gente tem que dar voz às pessoas. Eu acho que é isso. Dar voz às pessoas. Mas fazer isso sentindo isso, né? Sentindo isso e entendendo que essas expressões não cabem mais em lugar nenhum, assim como não cabem expressões dessas pejorativas em relação à mulher, em relação a opções sexuais, nada disso.
isso não tem graça, nós somos todos seres humanos. Então, eu acho que a maior expressão é não ouvir e infantilizar o paciente. Eu acho que isso é uma prática comum na medicina. Verdade. A lei, esse é um assunto que deve movimentar muito, porque eu vou perguntar a mesma coisa para vocês daqui a 10 anos. Vocês leram de novo o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Por que com deficiência? Porque ela tem uma deficiência, mas a deficiência não a define. Ela pode ser plena em fazer absolutamente tudo a partir daquilo que a gente vai oferecer. Mas veja como é triste isso que eu falo, porque a gente tem um desenho universal construído pela gente. Sim. E se o mundo tivesse sido construído por quem não vê, ou quem não escuta, seria diferente. E eu digo mais ainda, e se a sociedade tivesse sido construída com base na ideia do matriarcado, como é que a gente estaria hoje? Sim. Então a gente tem uns desenhos construídos a partir de uma ideia de normalidade que não é. Então a gente tem que ter essa ideia de inclusão muito forte para tudo. Para tudo, para tudo. A lei da pessoa com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela é muito clara, e aí não tinha que deixar dúvida para isso acabar, para esse assunto acabar, em termos de discussão na prática clínica tal, ou acadêmica, que a pessoa tem o direito de expressar as suas escolhas em termos de saúde. O termo de consentimento tem que ser dado para tratamento ou para pesquisa. Pronto, está lá escrito isso. Então, a gente tem que pensar a partir disso. A partir que, em saúde, o paciente é ser humano. E ele é protagonista independentemente da sua situação clínica ou condição de saúde no processo de cuidados. Aí acho que tinha mais uma notícia que a gente adorou essas reflexões, então queria pedir o seu parecer também, se você puder colocar na tela, por favor. Justiça concede a homem direito de descartar embriões após o divórcio. Estamos falando agora de fertilização in vitro e tudo isso. Aí tem alguns trechos separados, por favor. Aqui, ó. Em caso de divórcio, enquanto eles eram casados, né, o casal tinha combinado que em caso de divórcio os embriões pertenceriam à esposa. Porém, na ação, o ex-marido ele solicitou o descarte dos embriões e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território foi concedido a ele. E a ex-esposa recorreu sobre o argumento de que a manifestação de vontade não poderia ser revogada. Mas quem está certo nesse caso? Podia ser descartado mesmo? Era da esposa? Veja bem, a gente tem uma resolução, a gente sabe da possibilidade da fertilização assistida enquanto técnica de reprodução humana, né? E aí a resolução atual do CFM, ela trata lá como é que faz isso, como é que faz aquilo e tal, e trata da questão o que vai fazer com o material post-mortem. Eu estou contando essa história só para a gente fazer uma analogia. Que eu posso usar o material post-mortem? Aí a gente está falando de uma ideia a gente falou de testamento, de diretivas antecipadas de vontade e tal. Que tem gente que chama de testamento vital, eu não gosto, porque testamento é coisa de gente morta, tem eficácia, coisa de gente morta não. Tem eficácia a partir da morte da pessoa e as diretivas não, a partir do momento de incapacidade, ela volta e tal. E a gente tem o que pode ser chamado de testamento genético, que vai fazer com o meu material genético, ou diretivas antecipadas genéticas. E nessas diretivas antecipadas genéticas eu posso dispor, inclusive, sobre o que vai ser feito do meu material no meu pós-morte, se a minha mulher vai poder usar isso ou não, e de que maneira. Está pacificado pelo Supremo Tribunal, Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal que cuida de todas as questões não constitucionais. Então,
vamos dizer, para as questões constitucionais é o Supremo Tribunal Federal, que discutiu as questões do testemunha de Jeová, aborto do anencéfalo, essas outras questões judicializadas de relevância. E o STJ cuida de questões não constitucionais, vamos dizer assim, para simplificar. Ele pacificou a ideia que não adianta eu deixar o que vai ser feito com o meu material genético numa autorização prévia assinada lá na clínica. Tipo, enquanto você separa o material, assina aqui. Esse não rola. Tem que ser um documento expresso sobre isso daí e tal. Atual... Beleza, então o testamento genético ou as diretivas antecipadas genéticas tem um reconhecimento expresso ou implícito e diz que não vale nada só um documento assinado. Só para vocês entenderem a importância daquilo que eu fico repetindo. Não imprime da internet, dá para assinar, que existe, mas não vale. Muito bem. E aí a gente tem elementos para a gente construir. Esse testamento genético pode ser revogado? Pode. Diretivo pode ser modificado? Pode ser tudo. Existem decisões que falam o seguinte: eu posso pegar o material da minha mulher guardado para implantar em outra mulher, porque ela morreu, desde que ela tenha autorizado. E o homem e a mulher pode fazer a mesma coisa, mas diz que isso pode ser revogado a qualquer momento. Todo consentimento, até o momento de que aconteceu a coisa, porque aí não dá para mudar mais, certo? Até como diria alguém, o limite dos limites dá para fazer, depois não dá mais. Consentimento do aborto, você tá lá na mesa. Você fala, não quero mais, a partir daquele momento ele é aborto sem o consentimento da gestante, certo? Mas depois que fez o aborto, você não pode falar, não queria mais. Então a gente tem essa questão aí. Então, eu posso dispor do meu material genético e, nesse caso, houve aí um planejamento do divórcio. Falou, olha, o material que está aqui vai ficar com a minha mulher. Mas mesmo que eu tivesse junto, eu poderia revogar aquele consentimento. Essa é a minha convicção. Porque todo consentimento ele é alterável e irrevogável. Ainda que tenha sido dado aí, né? Olha, no divórcio... Eu só não entendi, porque no caso de divórcio fica com a minha mulher o meu material genético. Mas eu vou dizer para vocês que, inclusive, no testamento você achou graça, porque assim, é um planejamento que você vai fazer. Naquele momento você pode estar pensando, será que eu estou imaginando a consequência disso? Sim. Como é que vai ser a questão da filiação e tal? E o cara vai falar assim, não, tá brigando com a mulher, você concorda? Você vai separar e você vai deixar o seu material genético? Mas pode ser feito isso? Se a gente for pensar em testamento, questões existenciais podem. Então, eu posso fazer no meu testamento, se eu quiser deixar específico, o que a minha mulher vai fazer com a minha privacidade genética, com o meu material. Mas um divórcio eu nunca tinha visto, na verdade. Mas pode ser revogado. Ele mudou de ideia, muda. A mulher vai falar assim, olha, mas ele disse que ia deixar comigo. Mas o consentimento em saúde pode ser revogado a qualquer tempo. Então, para mim, tá tranquilo. Eu não sei se esse julgado, que não está mais na tela, mas eu estou olhando lá por retórica, vai para o Supremo ou para o STJ, eles vão decidir em contrário. Mas, para mim, é revogável. É revogável. Faz todo sentido. O interessante é a gente construir agora a ideia do cara naquele momento. Pode ter sido falar assim, eu dou agora para haver uma compensação de algum negócio. Enfim. Mas para mim tá tudo certo. Meio suspeito mesmo. Não sei se eu suspeito você que diz. Então agora o último bloco do nosso programa, antes da gente encerrar, é o que a gente chama de diagnóstico cultural. Que nesse bloco a gente vai pedir para o participante citar algum livro, obra, filme que você acha que tem a ver com o tema, ou que é muito marcante, que você recomenda aqui para os estudantes, para os médicos, profissionais, e também alguma reflexão que você quer deixar do programa de hoje. Nossa, a gente tem uma gama enorme de situações e de referências. O seu livro? O meu livro demanda uma atualização, mas seria... eu acho que de tudo que a gente conversou,
Eu acho que a gente precisa fixar na ideia de que cuidar não é prolongar sofrimento. E a autonomia precisa ser preservada, né? E a autonomia não é descarte da vulnerabilidade das pessoas. Mas eu acho que, como a ideia era dilemas bioéticos, aí cuidar não é prolongar o sofrimento. Eu acho que um livro importante que abre, um livro de fácil leitura, agradável leitura, que ajuda a abrir o coração, é o da Ana Cláudia, que é uma médica, geriatra, paliativista. E agora vocês vão me pegar, porque na verdade eu sei o nome, eu já li esse livro 3 vezes. Hoje é um bom dia para morrer, enfim. É um livro que traz essas reflexões de uma maneira muito importante e abre a cabeça. Então, acho que a obra da Ana Cláudia é importante para tudo isso daí. Seria a minha indicação de uma leitura menos densa do que o meu. Obrigado, viu, Bruna, por toda a propaganda que você fez. Eu vou atualizar essa homenagem. Mas eu acho que sim, eu acho que a ideia é preservar a autonomia e entender a vulnerabilidade, o protagonismo do paciente e que cuidar não é prolongar sofrimento. Eu acho que eu ficaria por aí. Perfeito. Então, infelizmente, a gente já está chegando ao fim do nosso programa, mas eu queria agradecer muito o senhor. A gente vê que cada pergunta que a gente fazia, o senhor dá um sorrisinho, os seus olhos brilham, mas no sentido pelo prazer que o senhor tem de transmitir esse conhecimento, como realmente o senhor ama a bioética, isso torna muito prazeroso. E que a gente já deixa o convite para um próximo programa, que tem muitos outros expertises que o senhor tem, né? Direito funerário, tanatologia, sem trabalhar isso do sigilo médico, cuidados paliativos, tem muitos outros dilemas bioéticos e conhecimentos. Então foi uma honra ter aqui você conosco. Muito obrigado pelo seu tempo aqui no nosso programa. Foi maravilhoso, eu sou suspeita, porque eu desde sempre amo as aulas, fico até o final para discutir coisas a mais, então muito obrigada por aceitar o convite, foi uma honra ter você no programa mesmo. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas, não só da nossa faculdade, mas de qualquer outros profissionais que tiverem dúvida nesses temas, o senhor explica maravilhosamente bem. Obrigado, Bruna, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela gentileza das palavras. Na verdade, isso é empatia, isso muda, né? Boas palavras, bons encontros transformam a nossa jornada, né? Isso faz parte do ser humano e deve fazer parte da prática clínica. A narrativa apresentada mostra que tudo pode ser modificado sempre, né? As perspectivas se alteram ou se amodam com o tempo e com a evolução. Eu acho que a gente buscar isso, entender a medicina como um todo e a vida fazendo parte disso daí, vocês são uma ferramenta, no melhor sentido da expressão, muito importante para isso. Eu juro para vocês que na primeira ideia, aí lá em Limeira, discutindo sobre isso, eu tinha uma perspectiva de atingir muitas pessoas. Mas eu acho que não tinha pensado na grandeza e no carinho que isso todo poderia se transformar. Fundo do meu coração, da minha alma, muito obrigado pela oportunidade. Estou aí à disposição sempre. E quando vocês acharem que vale a pena, estou aqui com vocês. Boa sorte, obrigado, sucesso sempre. Muito obrigada. E é isso, gente. Se vocês quiserem dar sugestão de novos temas, dúvidas ou qualquer outra coisa, podem mandar no nosso Instagram, @MandiqueTalks. Podem mandar sugestões, elogios, o que for, que a gente pode trazer outras perguntas novas para o doutor. E também, se vocês tiverem dúvidas sobre DAVs, a gente fala mais um pouquinho num outro podcast, que foi o nosso tema de aula. E é isso. Obrigada por ficarem conosco até agora e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Podcast Mandic Talks, onde o conhecimento ganha voz.